de volta com o CBN Maceió e vamos conversar um pouco mais sobre um método para a alfabetização dentro de uma abordagem interdisciplinar na inclusão, um método que já foi atestado pelo próprio MEC e é um método que vai ser alvo de um curso nos dias 29 e 30 de julho deste mês, aqui em Maceió, no Colégio Santa Amélia, aqui no Farol. E olha, a gente vai conhecer um pouco melhor o chamado método de alfabetização com oficinas por meio das boquinhas. Método das boquinhas. E é sobre este assunto que nós estamos aqui com a psicóloga educadora Maria Lídia Lira Costa, ela que também é da Beabá Livraria, a quem a gente agradece, viu, Lídia, por estar aqui conosco para conversar sobre um método que pode ser utilizado tanto em crianças quanto em jovens e até mesmo em adultos. Um bom dia, Lídia. Bom dia, é um prazer estar aqui falando do método das boquinhas. Bom, por que de trazer um método como esse para cá, Lídia? Como é que foi essa ideia? Porque vai facilitar muito a alfabetização de crianças, crianças com déficit de aprendizagem, crianças especiais, seja elas com dislexia, com síndrome de Down, autista e outra série de crianças. Crianças até mesmo sem deficiência alguma. Sem deficiência alguma, mas que tem alguma dificuldade em ser alfabetizado, que hoje em dia acontece muito. Olha, nós vamos conversar então com a fonoaudióloga, a doutora Renata Savastano. Ela vai conversar e vai tentar nos explicar aqui, para que a gente compreenda o que vem a ser o método das boquinhas. Ela já está na linha e passa a conversar conosco. Doutora Renata, um bom dia. Bom dia, ouvintes. Primeiramente, eu agradeço muito a Lídia, a Beabá, que vão me levar, né, até Maceió. Na verdade, quem irá é a Viviane, uma multiplicadora. Por causa de agenda, eu não vou conseguir estar presente, mas ela vai me representar. Bom, o método das boquinhas, né, parece meio estranho o nome, mas é boca mesmo, viu, ouvintes? É a boca que todo mundo tem uma e todo mundo faz uso dela para falar, para se comunicar. Então, eu usei essa boca, né, para poder fazer, entre aspas, a tradução do som que a letra faz. Então, para que a gente se alfabetize, aprenda a ler e escrever, a gente usa letras e a gente tem que ter sons dessas letras. Não adianta só eu saber o nome da letra, né? Eu tenho que saber o som que ela faz. Então, se eu vou falar janela, né? Não adianta eu falar J-A, né? Para eu ler já, eu tenho que fazer o som J. E esse som é feito por uma boca que tem um gesto, né? A boca faz um gesto para produzir esse som. Então, o método das boquinhas exatamente é a concretização por meio de uma boca do gesto articulatório do som. Isto é sobremaneira assim, muito bom para uma criança que tem dificuldade, né? Seja qualquer dificuldade, porque o método fica muito mais simples dela entender o som da letra, ok? Conseguiu entender um pouquinho? Ah, sim, consegui. Estou tentando me encontrar aqui. Eu fui alfabetizado mais ou menos assim. Eu acredito que os ouvintes seguirão, em regra, essa minha alfabetização. A de avião, B de bola. Bom, esse método ele traz uma intervenção diferente. Isso, ele traz uma intervenção diferente porque hoje as crianças são diferentes, né? Então, eu também fui alfabetizada, né? Caminho suave, o beabá, né? B mais abá, né? Só que isso hoje, né, tem trazido alguns impeditivos para a criança avançar, porque você há de convir, eu não sei a sua idade, né, mas pelo menos no meu tempo, a gente era muito cordato, a gente decorava as coisas e fazia aquilo que o mestre mandava, né, sem questionamentos, né. Hoje a criança, né, ela funciona por meio do cérebro. O cérebro dela é que dá, vamos dizer, a diretriz e o interesse pela aprendizagem. Então, se a criança não vê sentido, se ela não entende o que ela está aprendendo e vamos dizer, a utilidade daquilo ali, o cérebro bloqueia, né? Então, além das dificuldades, por exemplo, uma criança deficiente mental, uma criança autista, um disléxico, né? Eles vão ter dificuldades com o som, exatamente. E então, uma metodologia mais, entre aspas, moderna,
que entre com outras aprendizagens. No caso, esse gesto que a boca faz é um outro caminho que o cérebro faz. Então, ele atende à criança atual. É por isso que o método das boquinhas está no Brasil inteirinho, todo mundo usa. E assim, vou voltar, né? O educador das antigas sabe muito bem o que eu estou falando, porque a hora que ele se deparava com uma criança que não ia para frente, o educador falava para a criança, olha na minha boca, eu estou fazendo, já, né? Então, o educador das antigas já fazia boquinhas. Então, eu somente fiz a coisa ficar da maneira metodológica, né? Eu escrevi livros, eu deixei claro para que fosse aplicado com segurança. Agora, inicialmente, quem observa, um primeiro olhar, acredita que esse método é apenas para pessoas que são especiais. Mas esse é um método que pode ser aplicado a alunos comuns e os seus resultados podem servir diante da resolutividade no aprendizado, tanto para a autoestima do professor quanto do aluno, ou eu estou enganado? Não, você está corretíssimo, aliás, está me ajudando muito. Veja, eu desenvolvi esse trabalho, eu morei na França, né, morei e tive 2 filhos na França, né, eu já era fonoaudióloga e eu tive, na época, achava que era um azar danado, né, mas Deus foi bom comigo, né, e me deu 2 filhos que tinham alterações, né, eu tive um primeiro filho que teve algum atraso aí neuropsicomotor e um segundo filho disléxico, né. Então, quando eu me deparei com esses meninos, eu falei, nossa, né, eu não quero que esses meus filhos passem a mesma coisa que os meus pacientes passaram, que é discriminação, atrasos na fala, na alfabetização, problemas com autoestima, né, então toda mãe que tem com dificuldade sente que vai ter problemas. Então eu já comecei lá na época, né, isso foi em 1983, 85, pensar como que eu poderia fazer alguma coisa. E cheguei nessa boca, vou encurtar um pouco a história, né. Quando eu voltei para o Brasil, que foi em 1988, eu já comecei a aplicar nos meus pacientes no consultório. Então, até então, falávamos de crianças com necessidades especiais. Só que essas crianças foram para a escola. E na escola, os seus professores falavam, nossa, esse menino está indo muito bem, né? Ele tem necessidade especial, mas ele está indo muito bem. O que está acontecendo? Foi aí que eu comecei a ensinar para o professor. E esse professor começou a fazer com a classe inteira, porque todo mundo queria aprender. Eu digo que Boquinhas pega, viu? Boquinhas é uma coisa que contagia, de tão legal. E quando eu vi, né, o professor, o educador, levou Boquinhas para qualquer criança. Foi aí que eu falei, então eu preciso fazer livros, né, para que a gente tenha controle dos resultados. E hoje Boquinhas é aplicado em qualquer tipo de criança, independente de ter algum problema ou não, ok? O método, estratégia, ele respeita o indivíduo enquanto ser único. A gente sabe que os problemas acontecem, mas eles acontecem em grau e tipo de acordo com cada indivíduo. O método observa essa individualização? Perfeito, observa, porque pelo fato de ser multissensorial, como eu disse, tem muitas entradas, então eu uso a pista da boca, eu uso o som, eu uso o visual, então o tátil, então assim, qualquer tipo de indivíduo, né, com as suas peculiaridades, vai se beneficiar, porque se ele tem, por exemplo, facilidade na pista visual, o método atinge, né, se ele tem facilidade na pista, sei lá, tátil, também atinge. Então, a progressão do indivíduo, isto é, a aprendizagem, é individualizada. É ele que constrói a sua aprendizagem. Por isso que a gente diz que é um método que o indivíduo, a partir do momento que aprende, ele se torna autor. Por isso que a gente tem grandes benefícios na autoestima, tanto de quem ensina quanto de quem aprende. Agora, Renata, por que é que eu, professor, profissional, pai ou mãe, etc., devo de fato aprender o método das boquinhas lá nos dias 29 e 30 aqui em Maceió?
Olha, eu ia gostar muito de te ver lá, viu? E todos os ouvintes também, né? Por que eu acho que deve aprender? Quando eu comecei a receber pais leigos no meu consultório, eu estranhei, porque eu achava que isso era dever só do educador, né? Só que eu comecei a perceber que hoje nós temos uma defasagem muito grande entre o que a escola está querendo ensinar e o que de fato o menino está aprendendo. Então, eu hoje acredito muito que essas parcerias entre qualquer indivíduo que queira aprender e ser útil, ele é benéfica. Porque o que o menino aprende na escola, ele leva para casa e o pai pode compartilhar. O pai pode dar continuidade, não no dever de casa, mas na vida real, porque boquinhas você vai usar em qualquer lugar que você estiver, comprando pipoca, dentro do ônibus, dentro do carro, no passeio. Porque onde a gente vai, a gente leva a boca, você está entendendo? Então, boquinhas é para todo mundo aprender, porque eu acho que a aprendizagem, ela não tem um lugar somente. A alfabetização, ela é para ser usada em qualquer lugar, por qualquer pessoa e durante todo o tempo, né? A única segregação que a gente tem é o analfabetismo. A gente tem que erradicar isso, né? E Boquinhas tem contribuído muito para que os resultados estejam fazendo, né? Uma nação mais educativa, uma nação com pessoas mais conscientes, mais leitoras, né? Renata, então, eu estou aqui com a Maria Lídia, né? A Lídia está super empolgada, não mede esforços para que as pessoas participem desse evento. É uma abordagem interdisciplinar na inclusão e, olha, muita gente não compreende o porquê que o filho ou a filha não está tendo um determinado desempenho, o desempenho da média dos demais. E isso tem incomodado a muita gente, incomoda inclusive a criança, que passa a ser alvo na escola de alguns atos que podem não chegar a ser necessariamente um bullying, mas ela sofre um pouco, porque os grupos vão se formando também à medida em que o aprendizado vai sendo efetivamente introduzido nessas crianças. E há uma preocupação muito grande, por isso que a Lídia está aqui hoje também no CBN Maceió, para convidar, né, Lídia, a quem de fato é dirigido uma oficina como essa, uma abordagem, um curso como esse? Eu acho que a doutora Renata poderia dar essa visão geral de quem pode participar. A quem é dirigido, Renata, esse evento? Como eu disse, né, esse evento é dirigido a todo mundo que tem interesse na alfabetização. Eu preciso ter um grande curso, eu preciso ter um curso superior, por exemplo, para estar fazendo? Não precisa não, nem tem idade para isso, né? É claro que os educadores, tá, são o público-alvo mais interessado. Então, em todos os cursos que eu dou, os meus multiplicadores dão, 80% é de educadores, tá? Mas eu tenho fonoaudiólogos, eu tenho psicólogos, psicopedagogos, eu tenho professor particular, eu tenho médicos, eu tenho terapeutas ocupacionais, o pessoal da área da saúde, né, tem tido mais presença. Porém, eu tenho muitos pais, né, pais mesmo, que não têm qualificação técnica nenhuma, que estão lá para aprender e ajudar a acompanhar os seus filhos. E eu tenho filhos, eu tenho muitas crianças, né, muitos indivíduos, às vezes, portadores de necessidades especiais que estão lá no curso. Muitos autistas, muitos deficientes mentais. Então, tem sido muito legal, né? Isso que eu chamo de inclusão. Porque a metodologia, ela é a mesma para qualquer indivíduo, independente da sua escolaridade, independente do seu nível sociocultural ou do que ele possa vir a ter de limitações, compreende? Claro que sim. Então nós deveremos ter aí 2 dias intensos de trabalho. Nós estaremos aqui com a professora Viviane Pereira, é isso? Isso, Viviane Guimarães. Viviane Guimarães, aqui, isso, porque o nome está completo, aí eu elegi aqui um sobrenome. Viviane Pereira Amanajás Guimarães, que tem graduação em letras, tem especialização em avaliação, ambas pela UNB, é psicopedagoga, ela é multiplicadora habilitada no método das Boquinhas, como experiência profissional atua no Ministério da Educação, especialista em planejamento e gestão educacionais. Aliás,
Esse é um elemento extremamente importante para que a gente possa definir o que fazer com as crianças. Eu preciso ter um planejamento, eu preciso gerir esse planejamento de modo a compreender que criança eu quero daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, etc., daqui a 3 anos, qual é a criança, com que capacidade, com que autonomia essas crianças estarão. Esse é um elemento fundamental, não é, doutora Renata? Exatamente. E assim, eu vou falar um pouco mais da Viviane, né? Porque a Viviane é uma das melhores multiplicadoras que eu tenho, porque ela é coautora dos meus livros, né? Ela tem trabalhado comigo desde que eu a conheci, sendo coautora. Então, esses livros que nós vamos falar aí, de alfabetização, a Vivi, a gente chama de Vivi, né, carinhosamente, a Viviane me ajudou a escrever. Então, ela tem uma história muito bacana, que eu não vou quebrar o encanto, vou deixar ela contar do como que ela entrou na minha vida, né? Como que ela começou a participar de Boquinhas. Ela é muito competente, muito capacitada e hoje atua, né, com muitas audiências lá na Câmara dos Deputados, né, depois ela vai contar, em prol, né, do benefício que os deficientes, os autistas, né, possam ter em relação à sua escolaridade, né, o respeito às necessidades desses indivíduos. Então, esse curso vai ter oficinas, é um curso novo, né, que Boquinhas vai oferecer em primeira mão em Maceió, né, porque é um curso voltado para indivíduos com necessidades especiais. Mas torno a dizer, qualquer educador, mesmo que não trabalhe com esse segmento, vai aprender Boquinhas nesse curso, ok? Renata, então o curso ele se estende pelo desenvolvimento infantil, neurológico, psicossocial, aquisição da fala, sua própria estimulação, o desenvolvimento cognitivo, segue com as alterações cognitivas que podem acontecer por uma série de razões, não só aquelas que são advindas do próprio nascimento, mas a definição, as principais patologias, diagnóstico e tratamentos e, por fim, chegamos ao método das boquinhas. É isso mesmo? Perfeitamente. Então, nós vamos abordar patologias que têm atraso intelectual, né, as síndromes de um modo geral, ok? E também vamos abordar um pouco os TEAs, né, os indivíduos do espectro autista, né? Então, essas são as patologias que mais serão abordadas, né? Na sequência, nós vamos falar do Boquinhas em si, de como que os livros ensinam a aplicar o Boquinhas e como fazer exercícios para essas crianças, né? Então, nós vamos mostrar alguns filmes, né, onde crianças especiais estão recebendo a mediação Boquinhas. Para quem estiver na plateia, veja que nós não estamos falando só de uma coisa teórica, vão haver práticas, oficinas, para que os ouvintes possam botar a mão na massa mesmo, sair do curso com condições de aplicar, ok? Tá certo então. Renata, a Lídia quer aqui comentar algo também em respeito do assunto. Renata, me perguntaram sobre os materiais que vocês têm, que são excelentes, o site e a possibilidade de ser mandado também para ser adquirido durante esses 2 dias os materiais, principalmente os jogos, aqueles cadernos. Inclusive, eu vi que tem uma coleção que a gente pode utilizar tanto em escola como fora dela. E outra, como mãe de uma criança com síndrome de Down e outras mães que estão fazendo uma corrente para que as fonos, as TOs, as psicólogas dos seus filhos façam o curso, eu gostaria de saber sobre esses materiais. Então, eu não sei como foi o acordo entre você e a Raquel, né? A Raquel é a responsável pela empresa Boquinhas que cuida do envio desses materiais, mas em todo o curso nosso, nós que vendemos o material, nós levamos o material para o responsável, não sei se vai ser a sua livraria, né? Sim. Que vai vender. Então, esse levar o material é bacana porque o indivíduo vai poder adquirir sem pagar frete. Então, é isso que é bom. O site vende tudo, só que de Maceió até São Paulo, onde que fica a empresa, o frete às vezes custa o preço do livro, né?
Então, levando o material ao vivo, o indivíduo vai poder comprar. Nós temos aí muitos materiais, né? Você vai ver, a infinidade é grande, né? Bom, acho que são 12 ou 15 livros, jogos acho que tem uns 12 também, eu não sei ao certo, né? Mas, assim, são muitos materiais. Então, eu espero que os materiais cheguem aí a tempo, sim. Eles não chegaram ainda, Renata, né? são valores acessíveis? Veja, é o valor de preço de livro didático, né? Você tem livro na casa de 60, de 70, de 80 reais. Você deve trazer alguns jogos, algumas coisas nesse sentido? Sim. Tá? Como eu disse, acho que são 12 ou 13 jogos, né? Então tem lince, tem loto, tem dominó, que variam de preços aí na casa de 50, como eu falei, 50, 60 reais, tem rimas. Correto, então isso sobretudo para quem está montando a sua sala, que dá suporte às crianças, é um preço muito pequeno. Aliás, dá para se adquirir o kit inteiro e montar uma sala para o suporte dessas crianças, para um avanço extremamente fantástico. Essa é a ideia. Os materiais são de qualidade assim muito boa, a gente prima por isso, né? Então eles são muito duráveis. Então você adquire o material e vai usando, né? A Viviane vai comentar no curso sobre alguns desses materiais, como eles podem ser usados. Nós temos inclusive 2 aplicativos para serem usados em tablet ou celular. Isso é fantástico. Essa ferramenta é fantástica. Renata, muito obrigado. Um ótimo fim de semana para você. Eu é que agradeço a oportunidade. Um beijão pro pessoal daí, tá bom? Tá certo, então. Olha, tem um telefone aqui que você precisa anotar, até para que você possa fazer a sua inscrição ou mais informações. 99927-6126. Você liga para o 99927-6126. Tem também um telefone fixo, né, Lídia? Aqui o 3336-8277. Ou por e-mail as informações. Ou por e-mail. Em que e-mail? dpcomércio.distribe.livros, no plural, @gmail.com. Bom, ou se ficou um pouco mais complicado, você pode também acessar essa nossa entrevista através do soundcloud.com/CBN Maceió. soundcloud.com/CBN Maceió, vai ter acesso a esses telefones que nós falamos aqui. 3336-8277 ou 99927-6126. Lídia, eu quero então aqui agradecer. O evento já acontece aí nos dias 29 e 30 desse mês no Colégio Santa Amélia. É claro que você não vai perder.